Olá, você que está assistindo. Como vai? Seja muito bem-vindo ao canal Leitura e Imagem, e eu serei o seu guia pelas areias de Duna. Me chamo Rafael Solon. Hoje, o vídeo é dedicado a fazer uma análise sobre o filme do Denis Villeneuve, que é basicamente uma adaptação do livro Duna, do Frank Herbert, e que esse filme, ele, de uma certa forma, foi dividido em duas partes. Então, o que a gente viu no cinema foi apenas a parte 1, que a continuação já foi anunciada pela Warner Bros. Então, eu vou fazer uma análise do filme, exatamente pelo fato que ele está sendo indicado à categoria de melhor filme do Oscar deste ano. E vamos começar. Falar de Duna é um trabalho um pouco complicado, porque o livro em si, ele gira em torno de fatores políticos e fatores religiosos. Por quê? No universo de Duna, é como se fosse um futuro muito distante da humanidade, em que o ser humano já conseguiu a exploração espacial e também, nessa realidade, é como se o imperialismo, a noção de feudo da Idade Média tivesse retornado. Então, no universo de Duna existem casas de famílias muito poderosas e existe a família imperial do imperador Padishah IV. Então, as principais famílias em que ficam, de uma certa forma, sendo importantes para a trama do livro Duna, lembrando que este livro teve continuações depois escritas pelo próprio autor, né? Filhos de Duna, Messias de Duna, mas o foco vai ser no primeiro livro, né? Então, a história de Duna, ela gira em torno de duas famílias que são rivais, que é a família Atreides e a família Harkonnen. E também existe a família Imperial, certo? São as principais famílias que o livro aborda. Embora o universo de Duna, eu ainda não tenho um conhecimento prévio a respeito do universo expandido de Duna, então eu vou apenas focar na narrativa deste volume especificamente. Bom, voltando. A trama gira em torno de um planeta chamado Arrakis, em que ele possui uma fonte que é muito equivalente ao petróleo do Oriente Médio, e fica muito claro que o próprio Frank Herbert ele quer fazer uma mensagem sobre a guerra pelo petróleo que aconteceu no século XX, muito especificamente entre os Estados Unidos e a Rússia, né, no período da Guerra Fria, de uma certa forma. Então a gente vê que ele faz essa comparação da guerra pelo petróleo, que os norte-americanos tanto cobiçam naquela região. E ao mesmo tempo, o Frank Herbert ele também tem uma mensagem muito ecológica no livro, que é quase como se dissesse que o planeta Arrakis, em algum momento, ele teve água, e que de uma certa forma a água deixou de ser o bem mais... passou a se tornar o bem mais valioso para a comunidade de Duna. Tanto que a água ela é muito preciosa para os Fremen, que são os moradores locais do planeta, certo? Mas, voltando à questão do equivalente ao petróleo neste universo de Duna, existe essa substância chamada a especiaria. E a especiaria, ela tem muita importância econômica, financeira, no universo de Duna, porque é a substância que permite que as naves elas possam fazer a viagem pelo espaço-tempo, fazendo com que elas possam chegar até outros planetas. Então, realmente é o equivalente a um combustível neste universo. E é por isso que é uma substância muito, muito disputada entre as famílias. Então, eu vou agora adentrar um pouco mais no fator do filme em si, e menos das referências no livro, mas sempre que possível eu vou voltar para o conteúdo do livro em comparação com o que foi apresentado pelo Denis Villeneuve na adaptação de Duna, certo? O filme, ele começa de fato apresentando uma visão panorâmica, geográfica, política do planeta Arrakis, mostrando que a família Harkonnen ela está no controle do planeta
e ela vem se tornando uma das famílias mais ricas até do que o próprio imperador, devido à forma que ela tem o controle da especiaria no mercado, né? No mercado galáctico desse universo futurista. Então, nós percebemos o quanto eles são uma família muito pautada na violência, no uso abusivo de poder para conseguirem o que querem. E eles não têm uma relação muito boa com os moradores locais, que são os Fremen. Logo, os Fremen tentam expulsar a família Harkonnen do planeta, mas eles estão basicamente sendo massacrados por ele. E o filme deixa isso muito claro. Após a gente já ter uma noção de que esses vão ser, de uma certa forma, o equivalente aos antagonistas, e o próprio diretor ele mostra isso de uma forma muito bem diversificada, através das cores do uniforme, através muito do que eu tanto gosto, que esse filme ele foi feito para o IMAX, que é a fotografia feita, que de fato o Denis Villeneuve ele tem um ótimo diretor de fotografia, que ele coloca realmente enquadramentos fabulosos, mostrando uma visão bem panorâmica, bem diversificada daquele cenário. De fato, você sente que você está no planeta Arrakis. A sensação de imersão ao assistir Duna é excelente, é um ponto muito positivo, pelo fato dele ter sido indicado às categorias do Oscar, certo? Agora, voltando à questão do quanto esse filme, ele aos poucos vai trabalhando o universo, e de fato essa parte 1 é para introduzir o telespectador neste universo. Contudo, eu ainda acredito que existem alguns pontos na narrativa do filme que ficam interpretativos para a própria audiência, enquanto que para aqueles que já leram o romance, a mensagem fica muito mais clara. Eu tive a oportunidade de ler Duna um ano antes do lançamento do filme, e isso fez com que eu fosse assistir o filme tendo um conhecimento prévio deste universo, inclusive do que vai acontecer na parte 2. Então, de uma certa forma, eu já estava ciente de muitos elementos que estariam presentes. E eu sinto que tem certas coisas que o filme ele toca no assunto, mas ele não vai além. Eu vou, por exemplo, citar a relação da família Atreides, certo? Vamos focar nos protagonistas, que é o Duque Leto, né, o Paul Atreides, o seu filho, e a Lady Jessica. Quando você assiste o filme, a princípio, você tem uma sensação que o Duque Leto é casado com a Lady Jessica, e que o Paul é o filho deles. Porém, tem uma passagem no filme que ele diz para ela que devia ter casado com ela, e isso fica jogado para a audiência. Enquanto que quando você lê o romance, você entende os motivos que levaram o Duque Leto a não casar-se com Lady Jessica, e fica muito mais compreensível. Então tem certas referências no filme que são jogadas e você tem que tirar suas próprias conclusões. Isso para mim foi um ponto um pouco negativo na adaptação, tanto que eu acredito que, de fato, para aqueles que consumiram, leram o romance, eles vão achar uma adaptação sensacional, porque você entende aquilo. Porém, quem está de fora vai ter algumas incongruências. Por exemplo, acho que também a questão da Irmandade das Bene Gesserit, meio que é o grupo religioso deste universo, feito por uma irmandade de bruxas, no qual elas têm um papel muito importante na política do universo de Duna, especificamente no fator religioso. E é aí um ponto que eu acho muito importante de falar, tanto do livro quanto do filme. O quanto Duna foca na questão da lavagem cerebral, do fanatismo religioso, e o quanto essa ferramenta do fanatismo é utilizada pelo próprio protagonista para ele se sobrepor. Em outras palavras, o Paul Atreides, ele não cumpre a jornada do herói como a gente conhece em vários filmes, né? Como o próprio Matrix, o próprio Harry Potter, né? Diria que até o Senhor dos Anéis, de uma certa forma. Então, a jornada do herói que esses protagonistas eles têm, que a gente vê em várias narrativas, né, gregas, né, que foi um conceito trazido pelo antropólogo Joseph Campbell,
De uma certa forma, a gente vê que o Paul Atreides, ele não cumpre a jornada porque a jornada ela já foi pavimentada para ele seguir. Ele não possui o amadurecimento necessário para cumprir a jornada. Ele simplesmente está com tudo aquilo preparado para ele. Porque no universo de Duna existe uma profecia chamada, voltada à questão do Kwisatz Haderach, que seria uma figura messiânica que viria a salvar o povo de Duna da escravidão, iria libertar o povo de Duna, os Fremen. E o que é o Kwisatz Haderach? Como eu falei, existe essa Irmandade das Bene Gesserit, que é um grupo religioso, e muitos dos elementos da religião dela perpassam religiões que nós temos um conhecimento, né? O cristianismo, o islamismo, o judaísmo, e é um misto de várias dessas religiões, de uma certa forma. E essa Irmandade, no universo de Duna, ela implantou sementes ideológicas em vários planetas e implantou essa ideia do Salvador, de uma figura messiânica que queria salvar o povo da escravidão. Só que quando você vai a fundo, você vai percebendo o quanto isso é um processo de alienação, né? O quanto o que as Bene Gesserit fazem é apenas pavimentar o caminho para que venha a acontecer a profecia do Kwisatz Haderach. Então, o que eu quero dizer com isso? É que o protagonista do livro Duna, de uma certa forma, ele utilizou essa ferramenta do fanatismo, utilizou essa ferramenta da alienação de cunho religiosa para poder se sobrepor e conseguir aquilo que ele queria, certo? Então, é um aspecto muito importante a questão como é trabalhada. E no filme, você sente que a Irmandade das Bene Gesserit, também as informações estão sendo jogadas lá para o público entender. E quando você lê o livro, você tem uma compreensão maior de que o que elas fazem no universo é plantar superstições na consciência das pessoas. E você entende por que é que quando ele chega no planeta Duna, as pessoas encaram ele muito como o Lisan al-Gaib, que é uma expressão dos Fremen para, de fato, esse salvador que vai vir para resgatar eles da pobreza e da miséria. E é uma coisa muito interessante ver que existe até um paralelo com a figura de Cristo, de uma certa forma, porque a própria profecia das Bene Gesserit diz que o menino vai nascer de uma bruxa da Irmandade das Bene Gesserit, vai ser um menino. Lembrando que neste universo as Bene Gesserit elas têm certas habilidades, né, sobre-humanas, que é a voz, o poder da voz. De fato, a palavra ela tem poder, ela exerce poder na sociedade, só que no universo de Duna, a voz é o elemento realmente místico deste universo que, quando elas utilizam o poder da voz, o indivíduo ele processa aquilo e ele vai repetir o comportamento que a voz fez. Tanto que o que eu acho fascinante no universo de Duna é ver o quanto ele influenciou muitas outras obras, inclusive Star Wars. Se você analisar o poder do Jedi de controlar a mente, né? E também o fato do primeiro filme, né, episódio 4, né, ele se passar num planeta deserto, você vê claramente as referências a Duna. E George Lucas ele realmente pegou isso como base. Duna ele é um romance que ele é um marco na ficção científica que inspirou outras obras, né? Tanto que eu acho que ele junto com Asimov são muito bons. Enquanto Asimov ele também lida com políticas, como no livro Fundação, o Duna é o livro político do Frank Herbert. Sim, mas voltando. A questão do filme é que existem esses elementos envolvendo o Messias, existem esses elementos envolvendo a questão política do universo de Duna, girando ao redor da especiaria. Mas o que eu mais acho fascinante na adaptação do Denis Villeneuve é o quanto ele manteve-se fiel realmente à narrativa de pelo menos metade do livro, né, em suas devidas proporções, é claro. E ele ainda faz uma coisa que é muito interessante, ele ainda coloca elementos, as primeiras tomadas cinematográficas do filme, elas não existem no livro. Então é quase como se ele estivesse acrescentando algo mais que aconteceu, digamos, no intervalo de
dias antes do primeiro capítulo do livro. E isso é muito bom, ver que ele fez questão de trazer conteúdo novo, e não apenas o que o leitor do Duna poderia entender. Bom, um outro aspecto que é muito importante na questão da narrativa do filme, que o Denis Villeneuve traz, é a questão realmente de acontecer um golpe de Estado, né? Tudo gira em torno da questão do poder econômico, de quem controla a especiaria, né? Como já dizia no filme do David Lynch, quem controla a especiaria controla o universo. Então, existe realmente essa briga entre famílias, existe essa interferência política e existe todo um plano arquitetado para exercer um golpe de Estado, né? Que é um elemento que eu não quero adentrar muito, porque eu não vou trazer muitos spoilers do filme, apenas vou introduzir vocês para desenvolverem a vontade de assistir esse filme, lembrando que ele de fato é um filme que toca em temas muito bons. A questão realmente da alienação por questões religiosas e também de uma briga política entre famílias rivais por uma substância que é muito importante nesse universo. Lembrando que essa substância ela serve tanto como combustível, como também como alucinógeno. Ela pode gerar dependência química, né? Então, de fato, é uma substância muito importante. Como eu falei, no planeta Duna, né? Ele é um planeta desértico, a água é o bem mais valioso neste planeta. Então você vê que os Fremen, os moradores locais, eles têm uma relação de muito apego com a água. A água é o bem mais valioso. Tanto que eles têm um costume que também é mostrado no filme, mas o livro ele diz muito claro, que é eles cospem no chão como uma forma de saudação, porque eles dizem a água é o bem mais valioso que a gente tem, inclusive a água que está dentro do nosso corpo. Então, se eu estou desperdiçando minha saliva e jogando ela fora, é porque eu quero que essa reunião, esse encontro, seja importante. Então, o elemento água, ele gira muito, a substância, ela é muito relevante para o povo Fremen, porque eles sabem o quanto é uma substância precária e difícil de se encontrar. Tanto que eles têm rituais de quando dois Fremen brigam e um deles é assassinado, eles têm esse costume, eles são um pouco mais, digamos assim, selvagens, embora a cultura deles, e é uma cultura muito bélica, muito da guerra, eles têm esse costume de que se um dos guerreiros Fremen é morto em combate por outro Fremen, a água que está dentro do corpo daquela pessoa vai ser propriedade daquele que venceu, certo? Eles têm essa questão com a água muito importante, que de fato é outro elemento que eu digo. O livro ele traz muito bem, o filme ele joga a mensagem e você tem que entender. Então é como eu lhe falei, eu diria que o Duna do Denis Villeneuve desperta a curiosidade para entender este universo, mas ainda assim ele não entrega todo o propósito que o romance quer passar, certo? Bom, esses são alguns dos pontos que eu realmente gostaria de trabalhar na questão do filme de Denis Villeneuve. A fotografia está ótima. Eu acredito que, de fato, o Timothée Chalamet, como o Paul Atreides, ficou muito bem. Inclusive, tem uma coisa que chamou muita atenção, é que, de fato, o personagem do Gurney Halleck, interpretado pelo Josh Brolin, ele não tem tanto destaque quanto o personagem do Jason Momoa, que é o Duncan Idaho. E, de fato, no livro, eu gosto muito da figura do Gurney, porque ele é um bardo, ele é um poeta, ele toca uma lira daquele universo de Duna. Então ele tem essa característica muito mais marcante no livro. E o Duncan, ele é a figura do guerreiro, mas eu sinto que o Frank Herbert ele trabalhou muito mais o Gurney. Enquanto isso, o Denis Villeneuve fez o diferente, ele deu mais destaque para o Duncan, certo? Até porque tem um motivo que acontece no final do filme, que eu não vou entrar em muitos detalhes, que faz com que ele até justifique porque que ele deu tanta importância a esse personagem. O Oscar Isaac também está muito bem no papel do Duque Leto, né? Tem o Skarsgård, que faz o Barão Harkonnen, né? Então, eu diria que a escolha do elenco foi excepcional. De fato, ele trabalha muito bem. Eu sinto que a Zendaya, que faz
que vai ser futuramente a esposa do Paul Atreides, né, especialmente no livro, a Zendaya ela ficou um pouco apagada, porque provavelmente ela vai ter muito mais destaque na parte 2. Embora tem uma coisa que eu senti muito falta, né, nesta parte 1, que é trabalhar a família imperial, o Imperador Padishah e a filha do Imperador, que é a Princesa Irulan. Porque no livro Duna, cada vez que você lê um capítulo, tem uma citação. E quem escreve essa citação é a filha do Imperador. E essa citação vai se conectando com os eventos presentes do livro. É quase como se fosse uma transição entre futuro e presente. Lembrando que o próprio protagonista Paul Atreides, ele também tem uma coisa que são as visões. Quando ele entra em contato com a especiaria, ele fica tendo caminhos. É como se fossem possibilidades que podem vir a acontecer dependendo das ações dele no mundo. E conforme cada ação que ele for fazendo, essas possibilidades vão deixando de existir e outras vão surgindo, né? É uma coisa meio de... É um dom de previsão e de poder enxergar as possibilidades de destinos ou de caminhos que vão ser seguidos. Outro detalhe que eu também sinto que, de uma certa forma, o Denis Villeneuve trabalhou bem, porém, quando você vai ler o livro, você sente uma certa remanescência, uma certa diferença, que é a figura da elite do imperador, né? Os Sardaukar. Eles são descritos como soldados muito bruscos, muito perigosos. Eles são... enquanto que os Stormtroopers de Star Wars eles não sabem atirar, os Sardaukar eles sim têm uma mira muito precisa. Eles de fato são uma elite muito perigosa no universo de Duna. Eles são descritos como uma força militar muito perigosa. E você até entende porque quando eles tomam partido na guerra, eles vão realmente para vencer. É quase como se fosse uma sociedade espartana. E, de uma certa forma, o Denis Villeneuve ele mostra isso com alguns detalhes, mas tem uma cena específica no final do filme que eu sinto que os Sardaukar, eles podiam ter sido mais estrategistas, eles podiam ter sido mais organizados, mais centrados, sabe, mais bélicos, que é como exatamente o livro descreve ele, como armas feitas para a guerra, armas para cometerem assassinatos. E eles são muito bem treinados mesmo. O livro deixa isso muito claro. E que o mais próximo de chegar a combater eles é os Atreides. Mas ainda assim, o livro parece que os Sardaukar eles tendem a ser mais perigosos que os Atreides, de uma certa forma. Para mostrar o quanto a elite do Imperador é uma ameaça. O livro ele passa muito mais essa sensação. E eu não senti isso no filme. Lembrando que isso é uma escolha, né? Lembrando que adaptação é adaptação, livro é livro. Se você quiser conhecer o universo de Duna, vá ler o livro. Se você quiser conhecer a adaptação, você vai assistir a adaptação. E eu entendo que são mídias diferentes. Embora eu sinto que, ao contrário de obras como O Senhor dos Anéis, por exemplo, muitas coisas relevantes da narrativa do Tolkien foram trazidas pelo Peter Jackson, enquanto que o Denis Villeneuve ele não trabalhou isso. O que é uma escolha de roteiro, é uma escolha de direção, óbvio, mas ainda assim você sente que ele poderia ter focado um pouco mais em trazer mais coisas desse universo. E ele simplesmente deixou no aspecto da interpretação. E olhe que eu gosto do trabalho do Denis Villeneuve, eu sinto que diretores de ficção científica hoje em dia estão muito escassos e ele é um dos poucos que trabalha bem ficção científica. Lembrando que ele fez o A Chegada, que é baseado num livro História de Sua Vida, do Ted Chiang, né? É um conto do Ted Chiang. Ele fez o Blade Runner 2049, que é uma expansão do Android Sonho com Ovelhas Elétricas, né? Do Philip K. Dick. Então você vê que o Denis Villeneuve ele vem se tornando um grande diretor, especialmente na área de ficção científica. E olha que ele fez trabalhos excelentes como Os Suspeitos e Sicário, onde ele foca muito mais no drama, no suspense, no thriller. Ele sabe muito bem como criar ansiedade quando ele está filmando, ele cria aquele clima de tensão em certos momentos do filme. Bom, eu falei muito sobre a obra tanto do Frank Herbert como também do quanto que o Denis Villeneuve adaptou esse livro. E eu estou muito empolgado para a parte 2 e eu também espero que o Duna ele receba algumas premiações, tanto na fotografia ou quiçá efeitos especiais, que ele tenha um merecido destaque, porque de fato foi muito bom. É um filme que merece ser assistido e fica a minha recomendação. Parece que eu falei muito mal do filme, mas não é verdade. Eu acho ele uma adaptação fiel
porém, as coisas que são jogadas lá ficam muito mais compreendidas para quem leu o livro. Mas ainda assim é um ótimo filme e eu acho que ele é a porta de entrada para você conhecer a literatura do Frank Herbert. Então, o Denis Villeneuve, nesse sentido, ele cumpriu um ótimo trabalho, mesmo tendo algumas discordâncias com a escolha dele de roteiro. Muito bem, este é o final do vídeo. Me sigam nas redes sociais, eu vou deixar o link na descrição deste vídeo para vocês encontrarem meu Twitter e meu Instagram. Também tem, acho importante clicar no sininho, compartilhar nas redes sociais, seguir o canal, porque assim o algoritmo ele entende que eu estou produzindo conteúdo e isso faz com que fique mais facilitador para que este conteúdo seja visualizado por outras pessoas que gostam de conteúdo relacionado a cinema, a quadrinhos e a literatura, ok? Um forte abraço a todos e até o próximo vídeo.